Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre nos sustentando, amém? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui e podermos juntos cultuarmos ao nosso Deus, porque este é o motivo desta reunião, é que juntos nós possamos adorar ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Deus bendito, que tem nos abençoado com ricas bênçãos. De tal forma que também aproveito para parabenizar a mesa administrativa desta congregação e o conselho da Igreja Presbiteriana de Mangabeira 2, pelo bom trabalho desenvolvido, pelo bom trabalho que tem sido feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou muito contente, muito feliz, porque tenho visto um trabalho, uma dedicação sendo dispensados a este lugar, de tal forma que o meu espírito está grato a Deus pelo trabalho de cada irmão, pela dedicação de cada irmão que tem no dia a dia desenvolvido esse trabalho. Eu não tenho dúvidas que Deus haverá de abençoar esse trabalho mais e mais e mais ainda. E creio que no futuro bem próximo estarei aqui, não necessariamente pregando, mas junto com os irmãos, num lugar muito maior e num lugar exatamente dentro dessa configuração, muito maior e preenchido em sua totalidade, com todas as pessoas que residem nessa cidade e que precisam ouvir o Evangelho bendito, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Baixe sua cabeça e peça a Deus que fale ao seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de tua presença, nós te pedimos que pela tua graça e misericórdia tu queiras falar aos nossos corações por meio da tua palavra, mediante a ação do teu Espírito, pelo teu servo que agora está aqui e que é absolutamente um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor edifique-nos, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos repreenda, nos corrija, mas que para além de tudo, que o Senhor nos fortaleça para que a tua glória, para que o teu louvor seja conhecidos aonde quer que estejamos. Tudo isso nós te pedimos pelo nome santo e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Qual é a igreja que você quer? Desde quando eu cheguei, eu tenho percebido e observado os detalhes dessa congregação.
É uma congregação muito bem organizada, em que a sua diretoria administrativa busca colocar à disposição do trabalho da congregação os materiais de melhor qualidade, à disposição, a organização, o ensaio do louvor, tudo bem pensado, tudo com muita qualidade. Talvez você pense em ter uma igreja que tenha uma estrutura de qualidade. Talvez você pense em ter uma igreja que tenha um espaço físico muito adequado às nossas necessidades. Talvez você pense em ter uma igreja que seja conhecida pelo louvor, igreja que adora, uma igreja que canta. Talvez você queira uma igreja que seja conhecida pelas atividades sociais que desenvolve. Talvez você queira uma igreja que tenha tantos outros aspectos que preenche os requisitos do que para você é uma igreja. O apóstolo Paulo, no ano 49 da era cristã, escreve aos Tessalonicenses. Mas escreve com um coração grato, ardente, porque reconhece na igreja de Tessalônica aspectos, elementos que se constituem pilares para que a igreja continue servindo ao Senhor. É verdade que há outros elementos, mas Paulo destaca características, elementos essenciais, não só para a existência, mas para a dinâmica da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você quer ler Tessalônica e muitas outras cartas do apóstolo Paulo, pegue duas Bíblias. Uma você abre em Atos, a outra você abre na epístola que você quer estudar. Porque você vai compreender o contexto exatamente presente em Atos. E se você for em Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 1, você vai ver a experiência que Paulo teve em estando em Tessalônica, pregando o evangelho, a forma como o evangelho impactou aquela região e provocou dos algozes do evangelho uma reação absoluta, a ponto de Jason, que era o hóspede dos irmãos que estavam fazendo a obra naquele lugar, a ponto dele ser exposto ao perigo. E não apenas isso, como também os apóstolos que tiveram que sair e foram a Bereia. Daquele trabalho do apóstolo Paulo naquele lugar, muitos creram no evangelho, porque o evangelho ele é poder de Deus. Ele alcança o coração do homem, trazendo a convicção clara, cristalina, inequívoca, conclusiva e triste do terror que o pecado causa na vida do homem, mas da graça vivificadora, do perdão que só em Cristo pode ser alcançado. O evangelho traz o diagnóstico preciso do ser humano, a morte espiritual, o afastamento da comunhão com Deus. Mas o evangelho, ele é boa nova para aqueles que Deus escolheu redimir pela morte substitutiva do seu sangue. Ele tem o poder transformador, modificador de vidas, de mentes, de pensamentos, de valores. O evangelho transforma não apenas indivíduos, mas alcança as famílias, alcança a sociedade em toda a sua dinâmica de existência, em todas as suas esferas de concepção. O evangelho penetra e transforma a vida de homens, de mulheres, de crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que Paulo realiza o trabalho em Tessalônica, uma igreja
um trabalho semelhante a este. Irmãos que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, decidem estar juntos e juntos servirem ao Senhor, o Senhor da igreja, o Rei bendito, nosso Redentor. E a igreja então é estabelecida naquele lugar, e a igreja cresce, a igreja cria uma identidade, e aquilo que a igreja faz passa a ser conhecido por todos, e principalmente por Paulo. Paulo, que outrora estivera em Tessalônica, toma conhecimento da igreja de Tessalônica, e fica sabendo de como a igreja tem se desenvolvido, e ele destaca pelo menos 3 elementos caracterizadores da eleição daquele povo, segundo o conselho e propósito de Deus na vida daquela igreja. E é a respeito desses 3 pontos que estão dispostos de forma muito clara, cristalina no texto sagrado. Apenas um mínimo de atenção da sua parte à palavra de Deus vai fazer com que você veja aquilo que Paulo traz luz, e que ele repete e reforça durante toda a temática que ele desenvolve na epístola. Se não, vejamos, versículo 2, depois que ele se identifica, depois que ele se apresenta, ele então, de contínuo, traz o motivo que faz com que o seu coração esteja aquecido. Ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo está agradecido por aquela comunidade. Ele toma conhecimento de como está a igreja e ele ora a Deus, e na sua oração há um sentimento de gratidão pelaquela igreja. E ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiramente, da operosidade da vossa fé. A primeira característica da igreja de Tessalônica era que a fé dos irmãos não era uma fé que estava estagnada, não era uma fé que não produzia resultados, não era uma fé que fazia com que os irmãos permanecessem na inércia. Porque, irmãos, o cristianismo, preste bem atenção, o cristianismo, ele é prático. Nós não fomos chamados por Deus para viver uma vida teorizada do ponto de vista de Deus. Nós fomos alcançados por Deus, nós fomos justificados por Deus, nós somos santificados por Deus, nós somos sustentados por Deus para viver em novidade de vida e uma vida que glorifique a Deus. Quer ver uma coisa? A primeira pergunta do catecismo, a gente já conhece de trás para frente. Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e ter todo o prazer nele. Como é que eu glorifico a Deus e como é que eu manifesto todo o prazer que eu tenho nele? Na minha vida prática. Porque é a fé que direciona a minha vida. E esta fé não é uma fé filosófica. Esta fé não é uma fé na fé. Esta fé não é uma fé naquilo que eu acho que tenho condições de fazer, segundo o meu próprio poder, ou o pretenso poder. É uma fé que tem conteúdo. A fé do cristianismo, a fé do povo de Deus, ela tem um conteúdo. Muito mais do que isso. A fé do povo de Deus, ela é personificada,
Porque a fé do povo de Deus está fundamentada no nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que governa a nossa vida, de tal forma que a minha vida não é vivida para mim mesmo, mas para a glória de Deus. Em toda a manifestação humana, em toda a dinâmica da existência, eu sou conduzido pela fé. A fé de que um dia estarei com Deus na glória, mas até que eu esteja com Ele, até que Deus me receba na glória com Cristo, a dinâmica da minha existência, tudo o que eu falo, tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo o que eu desejo, tudo o que eu sou, tudo o que eu conquisto, tudo o que eu posso alcançar é para a glória de Deus. Isto é a operosidade da fé na vida dos irmãos de Tessalônica. Não era uma fé estagnada, estacionária, mas uma fé operante. A operosidade na fé e o sentido do termo aqui, quando Paulo está falando, o termo pressupõe exatamente uma ocupação, um comprometimento, um compromisso em fazer algo, o que não se concebe a inércia. Não há espaço para aqueles que, pertencendo a Cristo, prefiram e escolham ficar parados. Uma das marcas daqueles que foram alcançados por Deus é a operosidade da fé, porque você está envolvido numa ocupação, num compromisso de fazer. É isto que é o sentido da operosidade. É preciso que nós reflitamos sobre o que Deus quer que façamos para a glória dele. Muito mais do que isso, na medida em que nós refletimos sobre o que Deus quer que façamos, que de fato nós venhamos responder na prática, obediente, para a glória daquele que opera todas as coisas na nossa vida. A igreja de Tessalônica era uma igreja que era operosa, e Paulo destaca a operosidade da fé, porque esta operosidade não era um ativismo por si só, não era um pragmatismo, mas era impulsionada por um conteúdo. Paulo então agradece a Deus pela operosidade da fé. E veja o que ele continua falando acerca deste ponto no versículo 6, veja na sua Bíblia. Versículo 6 ele disse: com efeito, vos tornastes o quê? Imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Versículo 7 diz: de sorte, mais uma vez, que vos tornaste o quê? Modelo para todos os crentes da Macedônia. Versículo 8 diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou o que, irmãos? A vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Agora diga você a mim, esta fé é uma fé prática ou não é? É uma fé prática que Paulo reconhece que eles, os irmãos de Tessalônica, se tornaram imitadores. Eles entenderam o modelo de vida. O modelo de vida para a igreja de Sapé não é o modelo de vida da vida de Maxwell, não é o modelo de vida do reverendo Adriano, nem do presbítero Josafá, não é o modelo de vida do reverendo Eudes. O modelo de vida é que nós devemos
nos espelhar no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o texto, versículo 6, quando ele diz: com efeito, de fato, de forma inquestionável, vos tornastes imitadores nossos, mas eles, Paulo, Silvano e Timóteo, são servos e, portanto, obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo chama a responsabilidade para si, é porque ele é um servo obediente ao seu Senhor. É nesse aspecto que Paulo diz: sejais, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é a coluna da igreja. Ele é o objeto da nossa adoração. Ele é o alvo do nosso serviço. De tal forma que Paulo reconhece que na vida dos irmãos de Tessalônica, eles se tornaram imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, no versículo 7, se tornaram um modelo para todos os crentes daquela região. Já pensou? A congregação de Sapé se tornar conhecida em Mari, em Cruz do Espírito Santo, em todas as regiões circunvizinhas e na própria cidade, logicamente, como uma igreja que é modelo para os crentes daquela região. Que alegria, irmãos! É este padrão que Deus tem para essa igreja. É este padrão que Deus tem para a igreja presbiteriana de Sapé. Que a igreja seja relevante, faça a diferença. Mas ser relevante não é abraçar um aspecto de trabalho social. Ser relevante é exatamente ser a agência promotora do evangelho nesta cidade. A igreja deve sim desenvolver trabalhos dos mais variados segmentos. A igreja deve ter um bom louvor, a igreja deve ter uma boa estrutura, a igreja deve ter um espaço amplo, a igreja deve ter um planejamento, a igreja deve ter uma equipe maravilhosa, a igreja deve ter recursos financeiros. Mas a igreja, para além dessas coisas, elas precisam, ou a igreja precisa, os irmãos precisam, nós precisamos ser modelo pela operosidade da nossa fé, aonde nós estamos inseridos. E a igreja de Tessalônica se tornou uma igreja relevante, se tornou uma igreja modelo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E Paulo reforça este aspecto quando no versículo 8 ele diz: sabe por quê, irmãos? Porque o que eu tenho tomado conhecimento é que repercutiu, versículo 8, a palavra do Senhor. O que foi que repercutiu? A palavra do Senhor. Repercutiu não outra coisa, mas a palavra de Deus. A igreja precisa fazer com que o evangelho de Deus seja conhecido. Foi para isso que fomos chamados, para a promoção da glória de Deus, pela proclamação do evangelho. A igreja, então, prega a palavra, vive a palavra pela uma fé operosa, e Paulo então reconhece que repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que o apóstolo Paulo não tinha necessidade de acrescentar absolutamente nada. Você já pensou em ter ou fazer parte de uma igreja como essa? Uma igreja que é relevante, uma igreja que se torna modelo, uma igreja que acerca dela repercute não qualquer outro aspecto, mas o aspecto de que ela é comprometida com a palavra do Senhor, e que aonde quer que
nós estejamos, vai repercutir. A congregação de Sapé, a igreja presbiteriana de Sapé é uma igreja relevante. Mas irmãos, permitam-me aqui ser muito elementar. A igreja não são os tijolos. A igreja não é o templo físico. A igreja não são esses instrumentos, não é esses instrumentos. A igreja não é a cadeira. A igreja não é esse púlpito. A igreja sou eu. A igreja é você. Aonde você está, aonde você mora. A igreja é a sua família. A igreja é você no exercício do seu trabalho. A igreja é você estudante na sua escola. A igreja é você universitário na sua faculdade. A igreja é você marido, sendo marido segundo os propósitos de Deus. A igreja é você esposa, sendo uma esposa temente ao Senhor, a sábia que edifica a sua casa. A igreja é você filho, jovem, que se purifica cada dia mais no mundo que está absolutamente causando sentimentos de ojeriza, no mundo onde os jovens estão indo cada dia mais a passos largos em busca da imundícia, da satisfação dos prazeres carnais, não buscam a Deus, não entendem, não glorificam ao Deus dos céus, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. É quando você, jovem e adolescente, faz uma escolha de viver para o louvor da glória de Deus. Quando isso acontece, a igreja é relevante. Quando isso acontece, a igreja é modelo. Quando isso acontece, repercute acerca da operosidade da fé da igreja. Mas veja comigo, capítulo 2, versículo 14. Ele diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores de quê? Das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, mesmo diante das dificuldades, das perseguições que se levantaram contra a igreja. Eles se mantiveram firmes numa fé operante de tal forma que nem mesmo a perseguição que fora deflagrada contra a igreja da Judéia, nem mesmo a perseguição fora suficiente para fazer com que a igreja de Tessalônica fosse intimidada. Eles se mantiveram firmes. Veja comigo capítulo 3, versículos 6 e 7. Veja o versículo 7, que diz assim: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Veja comigo o versículo 12, que diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, uns e para com todos, tanto como também para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta era a perspectiva da relevância, da operosidade da vida do apóstolo, da vida da igreja para o apóstolo Paulo. Mas veja comigo ainda o versículo 1 do capítulo 4, quando Paulo diz: finalmente, irmãos, não vos rogamos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto que? A maneira por que deveis viver e agradar a Deus, que é a operosidade da fé.
e efetivamente estáis fazendo, a recomendação de Paulo é: continueis progredindo cada vez mais. O primeiro ponto que caracteriza uma igreja relevante é que ela é operosa na sua fé. Ela não é estática, ela não vive a inércia. O meu desejo é que essa igreja, em cada membro, se torne operosa na sua fé. E segundo o conselho do apóstolo Paulo, continue aumentando, progredindo cada vez mais. Mas há um segundo elemento que o apóstolo Paulo destaca. Ele fala da abnegação do vosso amor. A igreja de Tessalônica era uma igreja operosa na fé, mas ela vivia de forma clara e reconhecível a abnegação do amor. O termo que Paulo emprega é exatamente o ato, é a ação de estar cada vez mais aborrecido consigo próprio ou com si mesmo, quando se bate no peito fortemente por um aborrecimento de si, é o negar a si próprio. Irmãos, nós só iremos servir a Deus com excelência quando nós negarmos a nós mesmos, em detrimento do amor a Deus, porque nós somos avarentos, nós somos amantes de nós mesmos, nós buscamos os nossos próprios interesses, nós nos comprometemos com aquilo que desejamos. Isso é verdade. Grande parte do nosso tempo nós estamos gastando na busca de fazer uma excelente faculdade, de se tornar o quê? Um excelente médico. Para quê? Para ganhar bem. Nós gastamos muito tempo pensando numa forma de estruturar a nossa família e fazer ela próspera. Mas o nosso desejo, e não há erro algum, não há problema, a Bíblia não condena o ter dinheiro, nem muito menos o ser rico, mas o que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, é o amor a si próprio, é o amor aos prazeres. E sabe quando é que nós vamos servir a Deus com excelência? Quando nós tivermos um amor abnegado para com Deus. O amor abnegado é aquele que renuncia a si próprio, é aquele que renuncia aos seus próprios interesses. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu dê, ainda que, se não tiver amor, nada serei. Mas é um amor abnegado, é um amor que se ausenta para que o amor a Deus seja evidenciado numa vida de renúncia. E não é por acaso que o Senhor Jesus diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Não é à toa que o Senhor Jesus, em detrimento das necessidades mais básicas e legítimas do ser humano, como roupa e comida, ele diz: buscar em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas, o quê? Roupa e comida. Porque ninguém vive sem roupa e comida, vive, irmãos? Porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidades, antes mesmo que lhe peçais. Sabe o que é que Deus quer de nós? É que nós venhamos abdicar do amor próprio, para que Ele cresça e nós diminuamos. Porque Paulo expressa isso quando ele diz: não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Sabe quando é que a igreja de Sapé será relevante na sociedade em que ela está inserida?
quando ela for uma igreja que nega a si próprio para que Cristo, para que o Senhor dirija as suas ações. Não há como ter uma fé operosa se não tiver um amor abnegado. É preciso que haja um desprendimento para uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos. Veja comigo ainda o versículo 6 do capítulo 3, que diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo as boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Era um amor operoso, que se expressava por uma fé operosa. O vosso amor, e ainda que sempre guardeis grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Veja comigo o que está escrito no versículo 13, que diz assim, do mesmo capítulo: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus. Veja o que o versículo 9 e 10 do capítulo 4 nos diz. O versículo 9 diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Versículo 10: na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Ou seja, Paulo toma conhecimento e diz: não há necessidade de que eu vos escreva sobre a prática do amor, porque isso mesmo vocês estão fazendo. Contudo, a parte C do versículo 10 diz: vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo reconhece a operosidade da fé e diz que vocês progridam cada vez mais. Paulo reconhece a abnegação do amor e diz que vocês progridam cada vez mais no amor. É isso que é relevante, é isso que é ser sal da terra, é isso que é ser luz do mundo. Há um terceiro ponto que Paulo fala, quando ele diz da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor, ele fala da firmeza da vossa esperança. Irmãos, só há sentido em ser operoso na fé, só há sentido em ser abnegado no amor, porque nós sabemos para onde estamos indo. Se não houver a esperança, a firmeza nesta esperança de que um dia Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja, que sou eu e é você, para que eternamente estejamos com Ele. Se não existe essa esperança, Paulo fala que é vã a nossa fé, porque a esperança que nós temos em Cristo Jesus não é a esperança de sermos ricos nesse mundo, não é a esperança de sermos curados da enfermidade, porque mesmo que sejamos curados de qualquer enfermidade, um dia iremos morrer neste corpo mortal, para que o nosso corpo mortal se revista de incorruptibilidade e seja glorificado pelo próprio Deus, e nós estaremos com Ele na glória. Irmãos, o céu precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos viver na certeza inequívoca, como filhos de Deus, que nós aguardamos o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É essa esperança
que faz com que nós também vivamos a operosidade da fé e sejamos abnegados no amor. É esta esperança que nos faz olhar para um mundo melhor, porque Cristo haverá de vir, e não nesta realidade presente, mas um mundo que será transformado por Cristo, no qual eu e você viveremos com Ele, sem a presença do pecado. Veja comigo o versículo 10 do capítulo 1. A firmeza da esperança, o apóstolo Paulo diz no versículo 10, e que é para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É esta firmeza, a firmeza que ele pensa aqui, o termo é alguém que está estabilizado, ele está vivendo uma estabilidade na vida dele, ele está extremamente estável, ele não vive a instabilidade, ele está firme, ele está, como o salmista no Salmo 40 diz, com os pés postos sobre uma rocha, que é Cristo, que é o nosso ancoradouro, que é o nosso porto seguro. Esta é a ideia de firmeza, e é a ideia de firmeza diante das dificuldades, das perseguições, em detrimento da nossa fé. Eu estou firme, porque eu olho para a glória de Deus, eu olho para a glória de Cristo, eu estou firme. Veja o capítulo 4, versículo 14, o que o texto nos diz. Capítulo 4, versículo 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em nossa companhia os que dormem. A esperança, a firmeza que nós devemos viver, é a esperança de que um dia seremos transformados no nosso corpo. Esta esperança, veja o capítulo 5, versículo 1 e 4, o apóstolo Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É a manifestação do nosso Deus em glória. Veja o versículo 4 do capítulo 5, que diz assim: mas vós, irmãos, vós não estáis em trevas, para que nesse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O capítulo 5, o versículo 24, ainda vai nos falar algo sobre a firmeza da esperança, quando ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Qual é a igreja que você quer? Qual é a igreja que você sonha fazer parte? Qual é a igreja que você está envolvido em fazer parte? É uma igreja grande? É uma igreja rica? É uma igreja bem estruturada? Ou é uma igreja que é relevante e é conhecida pela operosidade da fé, pela abnegação do amor, e é uma igreja que está firme, estabilizada no Senhor Jesus Cristo, pela promessa de que um dia nós haveremos de sermos glorificados como também Ele é, quando um dia o pecado não mais existirá no nosso corpo mortal, e estaremos com Ele em glória para todo sempre. A história da congregação
Presbiteriana de Sapé, ela será escrita pelo nosso Deus, que irá operar cada dia mais no coração de cada crente desta igreja. E esta igreja será relevante, será operosa, será abnegada, estará firme na esperança e comprometida com o evangelho bendito, pregando sobre o pecado, pregando sobre a salvação, pregando sobre a santidade, vivendo a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, pregando sobre o juízo vindouro de um reino que se estabelecerá, trazendo paz, trazendo harmonia para aqueles que são filhos de Deus, justificados mediante a morte de Cristo, mas trazendo juízo para os impenitentes, aqueles que foram desobedientes e que viveram uma vida de absoluta e total rebeldia para com o evangelho de Deus. Qual é a igreja que você quer? São 3 anos de existência, outros 3 virão. Qual é a igreja que você quer? Outros 10 anos virão, 15 anos, 20 anos, 30 anos, tantos anos queira Deus nos acrescentar até que Ele se manifeste em glória. Qual é a igreja que você quer? Eis a igreja que Deus se compraz. Se você ama a Deus, se você é comprometido com Deus, o seu prazer estará na lei do Senhor. O seu prazer estará em fazer aquilo que agrada a Deus. O seu prazer será de ter uma verdadeira fé, uma fé operosa, um amor abnegado. O seu prazer será viver firme na esperança que há de se manifestar no Senhor Jesus Cristo. E o versículo 4 diz, o final do versículo 3 diz: a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo faz uma ligação dizendo que é a presença destas características que distingue, que faz com que o eleito seja reconhecido. Paulo diz: o fato de vocês viverem desta forma, uma fé operosa, um amor abnegado, estarem firmes na esperança de que daquilo que há de se manifestar em Cristo Jesus, isto manifesta, testifica a vossa eleição. Porque nós fomos chamados, irmãos, das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamarmos as virtudes dele. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo fala isso quando ele diz que o Senhor, Ele que não é servido por mãos humanas, Ele a quem todos dá vida e respiração e tudo mais, Ele e por Ele que nós vivemos. E ele diz, o apóstolo Paulo: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 12, acerca do Senhor Jesus, ele diz: e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É quando somos alvos da graça transformadora de Deus em Cristo Jesus que nós somos conduzidos a viver uma novidade de vida, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que sejamos, irmãos, uma igreja operosa na nossa fé. Que sejamos uma igreja abnegada no nosso amor. Que sejamos uma igreja firme
diante das dificuldades, com base na esperança que nós anelamos, aguardamos e que há de se concretizar na vida de todo o povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.